Olá, meus amigos, tudo bem? Iniciamos mais um encontro com a língua portuguesa. Estamos trabalhando o verbo e nesta sequência, muito importante você observar que toda desinência verbal traz uma significação. Usar estudei, estudo, estudarei não é algo ao acaso. Temos muita consciência disso, que os verbos têm em suas formas finais informações sobre tempo e modo, número e pessoa. Como o número e pessoa acaba diminuindo o potencial de confusão e até a parte teórica é reduzida. É óbvio, então, que a banca dá total preferência para a observação do sentido dos tempos e modos. Então, você que vai fazer uma prova em que o texto serve como referência, é natural então que a banca diga o verbo tal em tal lugar, né? Conjugado em tal tempo, significa, traz o sentido de. Então, observem que no encontro anterior nós falamos exatamente sobre a necessidade de dominar a classificação dos tempos e modos. Sem essa classificação, é claro que nós vamos ter inúmeras dificuldades em tudo que fizermos. Então, olhar para o verbo e saber quando é presente, quando é pretérito e quando pretérito, qual dos três, quando é futuro, qual dos dois. É claro que os indicativos, né, os tempos do indicativo têm grande volume na prova. Subjuntivo, formamos aí uma lição posterior, mas primeiro devemos ter grande foco nos tempos do indicativo. Vamos dar uma passada revisando o sentido que os tempos trazem. Vamos lá. O indicativo. O indicativo é óbvio que ele traz esse sentido primeiro, que é o mais, né, notório por se chamar presente. É a hora em que a ação que eu uso, né, a ação que eu uso, a ação que eu faço, a ação que eu executo, é a mesma, né? Há uma simultaneidade com o tempo verbal. Então, entre aquilo que falo e aquilo que faço, há uma simultaneidade. Quando ocorre a eventualidade de alguém esquecer alguma coisa no carro, a gente está saindo do carro, né? A pessoa fala, esqueci a bolsa lá. Eu pego a bolsa. É uma coisa que você está fazendo exatamente, né, na mesma hora em que nós temos aí essa fala. A ação que o verbo transmite, ela ocorre na simultaneidade da vida. Então é óbvio que todos os outros tempos não conseguem isso. Olha que legal, né? Todo pretérito, todo futuro são ações fora, que ocorrem fora do presente, né? O pretérito, a ação já ocorreu, no futuro a ação ocorrerá. Então a única que tem simultaneidade entre aquilo que falo e aquilo que faço é o presente do indicativo. A marca é a simultaneidade. A ação que o verbo transmite é a ação que eu executo na hora em que falo. O presente histórico também muito comum na prova. Você tem que reconhecer esse danado do presente histórico, né? Nós vamos contar aquilo que aconteceu e em vez de usar o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, trazemos o tempo para o presente. Isso ganha vivacidade. O presente é uma potência, porque é o tempo da vida, é o tempo em que estamos agora, né? Então ele acaba carregando um poder. Então quando nós dizemos que Pedro Álvares Cabral chegou, é o tempo, né, normal de uma narrativa daquilo que já aconteceu. Mas quando eu digo Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, isso ganha uma vivacidade, quem nos ouve, né, se aproxima ao evento, isso cria um efeito muito positivo na narração. E muito constante na prova. Fique ligado a esse presente histórico, né? E o valor de presente, que muitas vezes ocorre em lugar do futuro. Vejam que o valor de presente, ele é, vamos dizer assim, extremamente importante a ponto de substituir o futuro. Então você diz, amanhã eu te pago. Isso aumenta a convicção. Se eu digo eu te pagarei, que seria o tempo normal, eu te pagarei a ação futura, parece que, né, a questão da
convicção muda. Olha que interessante, né? Eu te pago, fique tranquilo, a convicção aumenta, né? O valor do presente ele é tão valioso, é tão caro a nós, que nós vamos usando então até para transmitir a ação que faremos. É muito comum então substituir o futuro com o uso do presente. Por quê? Porque ele é valioso. Ele vai para trás, fazendo aí o histórico, né, o presente histórico, consegue nas narrações trazer vivacidade, trazer essa sensação de simultaneidade ao que eu ouço, né, transportando o ouvinte ao momento da cena. Então, vejam que ele vai para trás e também substitui o futuro. Ah, o valor do presente é um valor porque é o tempo em que estamos aqui agora na vida, né? Então, perceber esse valor de presente. E é claro que a simultaneidade, né, demonstra bem. A ação que executo, ela está contida no verbo. O verbo transmite, portanto, uma simultaneidade com a ação que eu executo no aqui e agora da vida, né? Não me enche, eu estudo neste horário, eu não posso ir, não me convide, eu estudo, né? Ou seja, além de demonstrar ação que faz parte de um momento anterior, é algo que eu já fiz antes, eu continuo fazendo nesse presente, né? Então vejam como o presente vai se tornando mais flexível por causa do valor do presente. Pense nisso, né? O que já foi, o que será, nada se equivale ao valor do presente, né? Então, além do presente, nós temos o pretérito, o perfeito indica ação interrompida, e não há muito o que discutir. O pretérito imperfeito é fundamental você entender. Por que trocamos estudei por estudava? Quando eu troco estudei por estudava, é porque eu tenho a clara intenção de marcar no estudava, pretérito imperfeito, a ação recorrente, a ação que se repete lá no pretérito, né? Além disso, o pretérito imperfeito estudava pode indicar algo que começou no passado e pode estar acontecendo até o momento em que eu falo. É que nós não temos a consciência da interrupção ou não. Então é normal quando dizemos assim, ó, quando eu saí de casa, né, minha filha estudava, ou seja, eu tenho consciência que ela praticava essa ação lá atrás. E essa ação pode estar acontecendo até o momento em que eu falo, né? Então há no pretérito imperfeito uma extensão, diferente do pretérito perfeito que mostra a ação interrompida, acabada, né? Então vejam como o pretérito imperfeito é bacana para concurso. Ah, indica ação recorrente, ação executada várias vezes lá no pretérito. Essa ação repetitiva, ação rotineira, ela é muito legal, né? E nós, no dia a dia, fazemos uso com muita correção. Eu, quando passo em algum campinho de bola, né? Ou nas escolas em que estudei, eu falo para minhas filhas, ó, pai jogava bola aqui. Ou seja, não é um dia só, eram vários dias, né? Então a ideia da recorrência que o pretérito imperfeito contém. O mais importante está aí, o pretérito mais que perfeito. Professor, por que o mais importante? Vamos observar a lógica, né? Os outros tempos, eles tinham uma ação solitária, né? O presente, o pretérito perfeito, imperfeito, eles tinham uma ação única. Estudo, estudei, estudava. Quando eu uso estudara, que é o pretérito mais que perfeito, uma outra cena se monta na narrativa, naquilo que eu construo verbalmente. Essa flexibilidade de tempos, pretérito perfeito, é da linguagem. A linguagem sofisticou a forma de contar as coisas vividas. É isso que eu tenho que entender. A gente olha para trás, é pretérito, né? Alguns lembrados, outros esquecidos. É tudo pretérito. Vai se misturando, aquilo que eu vivi, aquilo que eu imaginei viver, né? A idade é terrível. A gente vai olhando para trás, as coisas vão virando, né, mais compactados, e o que é pior, né, gente? Será que eu vivi aquilo? Eu imaginei ter vivido aquilo. Aí é, né, a última etapa da vida, né? A hora que a imaginação começa a produzir as nossas histórias pretéritas, né? Ah, mas o fulano nunca viajou para tal lugar, como que ele está contando essa história? Até que alguém revele, né, a mentalidade fantasiosa
da narrativa quando chegamos lá naquele momento mais senil da vida, né? É maravilhoso. Tudo faz parte, né, da verbalização da linguagem. Quando estamos aí no pretérito mais que perfeito, o pretérito mais que perfeito, ele vai trazer essa narrativa, essa história contada, esse fato lá atrás vivido, só que ele não é uma ação isolada. Olha que interessante, o pretérito mais que perfeito, ele se ancora em uma outra ação. Então tem que ter duas ações para poder configurar o pretérito mais que perfeito, né? Por isso que o presente anda sozinho, eu estudo. O perfeito, estudei, anda sozinho. O imperfeito, ele anda sozinho. Agora, o mais que perfeito, ele pressupõe uma parceria com outro pretérito. Porque o pretérito mais que perfeito, esse mais não é à toa, é uma ação que ocorre antes da outra. Tá bem? Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, numa frase como quando a polícia chegou, pretérito perfeito, o suspeito já fugira. Então veja ali nas flechinhas como há duas ações. A fuga ocorre às 9, a polícia chega às 10. Ah, então a fuga, como é mais antiga, como a fuga ocorreu antes, é ali que recai o pretérito, ao nome, ó, mais que o perfeito, mais antigo, anterior. Né? Então, quando a polícia chegou, 10 horas, o suspeito já fugira às 9. O grande lance, além do nome, né, o pretérito mais que perfeito, as formas verbais, chegar, estudar, aprender, o sentido, ação que ocorre antes da outra. Não deixe de perceber que você tem três formas de representar o mesmo sentido, a mesma classificação. E por isso que o pretérito mais que perfeito é tão recorrente na prova, né? Fugira, tinha fugido, havia fugido. Essas três formas, uma simples e outras duas compostas, essas três formas designam o mesmo sentido, ação que ocorre antes da outra e recebe a mesma classificação, pretérito mais que perfeito. Temos o tempo simples ou o tempo composto com tinha fugido, havia fugido. Então imaginem a quantidade de questões pedindo para você trocar o fugira por tinha fugido, o havia fugido por fugira. A banca brinca de trocar esses três e eles são totalmente intercambiáveis. Um substitui o outro, tá bem? Então, dos 4 tempos que vimos até agora, este ganha de goleada, né? Ganha de goleada, tá legal? Temos o futuro do presente, é óbvio por demais. Da mesma forma que nós temos o pretérito perfeito, ação acabada lá no pretérito, que é o mais óbvio, temos o futuro do presente, ou seja, no presente, sempre no presente, não há outra possibilidade, né? Mesmo que você viajasse no tempo para trás ou para frente, onde você cairia, você estaria sempre preso a um presente. O presente é a única coisa que existe e mesmo assim, né, ele é fugaz. Ele foge o tempo todo. Esse é o tempo, né, o tempo que não cessa. E temos esses dois momentos próprios do humano, né? O passado e o futuro. Quando falamos então do futuro do presente, é aquilo que olhando do presente, viveremos, faremos, estudaremos, aprenderemos, né? É a ação que ocorrerá à frente. Óbvio, simples, de baixíssima recorrência na prova, porque não dá para enganar vocês, não dá para enganar ninguém, cai pouco na prova. Agora, o tal do futuro do pretérito, esse não. Esse é o segundo mais importante. Então, se no indicativo nós temos 3, 4, 5, 6 tempos, pretérito mais que perfeito e o futuro do pretérito, estude tudo o que for possível, resolva o máximo de questões, porque a recorrência deles na prova é uma recorrência incontável. Incontável. O que acontece com o futuro do pretérito? Primeiro sentido. O fato aconteceu, o fato é real, o fato é um fato que você não pode trabalhar como conjectura, como possibilidade, como condição, como hipótese. O que nós estamos falando agora no futuro do pretérito aconteceu. Aconteceu. É muito importante você frisar esse momento, porque é claro que o sentido de conjectura é predominante.
O volume de questões de conjectura é incomparável. Mas não seja distraído a ponto de não perceber, né, o futuro do pretérito como ação que aconteceu. Né? Então, por exemplo, a Copa do Mundo, que marca o meu casamento, né? Casei em 98, já faz muito tempo, né? Muito tempo. E nós estávamos voltando da lua de mel quando o Brasil decidiu, e o piloto foi contando a história da derrota brasileira para a França, né? Ah, França 1-0, ah, França 2-0, ah, então já era, né? Então eu não assisti a final da Copa do Mundo porque estávamos voltando, né? Estamos voltando. O voo mudou o horário, perdi o jogo, não tem problema, né? Vejam que nesta hora, você teve um evento importante, que foram os problemas que ocorreram com o Ronaldo, né, o nosso centroavante, um craque hoje reconhecido mundialmente. Então vejam, né? Eu digo lá, Ronaldo passou mal na véspera do jogo e alguns dias depois, ó o futuro lá no que eu estou contando. Não estou contando uma história para vocês? O Brasil vinha muito bem na Copa, né? Mas Ronaldo passou muito mal em tal dia. Passou muito mal. É fato concluído, é fato que já se deu, fato real, não é hipotético e tal. Então vejam, né? Que eu tenho uma história que eu estou contando, e dentro dessa história, que é pretérita, é óbvio, já foi acontecida, já ocorreu, eu falo de uma ação futura lá no passado. Professor, como assim? Lá na historinha que eu estou contando, uma ação ocorreu depois da outra. Né? Dias depois, o Brasil perderia para a França. Né? Perderia para a França. É uma derrota menor, né, gente? Porque a derrota para a Alemanha foi muito pior. Tomou um gol, daí de repente tomou dois. Eu falei, vou no banheiro, já volto. A hora que eu voltei no banheiro já estava três. Falei, gente, o que está acontecendo? Nós estamos numa Matrix, isso é real, né? E aí caiu a ficha. É uma experiência traumatizante para nós brasileiros, né? O 7-1 marcou uma geração e talvez seja um marco histórico na nossa vida como brasileiros, né? Então perder para a França foi até pequeno. Estão notando, ó? Ronaldo passou mal em tal dia, tal. Dias depois, ó o futuro na minha história, ó. O Brasil perderia para a França. Ah, professor, uma hipótese? Não, perdeu. É fato real, fato concreto. Estão entendendo isso? Né? Ah, Cabral chegou ao Brasil em tal dia, em tal hora, né? Em tal hora não, é muita coisa, né? Em tal ano, né? Em tal dia, e depois de algumas horas, haveria a famosa primeira missa, haveria. Estão notando como é uma história que eu estou contando, e lá na história ocorre um futuro, uma ação posterior, e eu, de forma muito literária, uso o futuro do pretérito. Professor, eu poderia usar o pretérito ali, né? E em seguida houve? Claro que poderia, claro. Mas é essa outra opção de uso, né? Dias depois haveria a primeira missa, né, em terra brasileira. E se haveria é o futuro do pretérito. E ocorreu, claro que ocorreu. Nós temos, né, fundamentos históricos documentando isso. O Pero Vaz estava lá escrevendo tudo. Então, o primeiro uso do futuro do pretérito, ele é muito importante você entender, porque não traz a ideia de conjectura, é fato ocorrido. É que na história que eu estou contando, uma ação ocorre posterior a outra. Mas é óbvio que o mais importante está aí, né? Você tem a ideia de suposição, de dúvida, né, de fato que estava previsto acontecer, mas não aconteceu. E talvez nem aconteça, né? Ou seja, no francês, por exemplo, no francês, o futuro do pretérito é chamado de condicional. Ele está tão impregnado desse valor de conjectura, de possibilidade, de hipótese, de condição, né, daquilo que poderia ter acontecido e não aconteceu. Ele está tão impregnado que no francês é chamado de condicional. No português também era, né, até que em 1950 e bolinhas, e daí se deu uma mudança e passou a ser futuro do pretérito do indicativo. Mas esse tempo é campeão, hein, gente? Principalmente com esse valor que nós estamos observando. Legal? Então, nos resta apenas fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos observar agora algumas questões que exemplifiquem exatamente
essa realidade. Vamos lá? Vamos pegar agora algumas questões que vão trazer o tempo, então tem que localizar o tempo. Estão vendo como localizar o tempo é imprescindível? E em seguida, né, notar que a banca vai em busca do sentido que ele tem, né? A forma verbal experimentaram, então calma. Pensa assim, ó. Na aula passada sobre tempo verbal, né? Se você não assistiu a essa aula, peça para mim aqui nos comentários, eu procuro o link, coloco para vocês, e daí você casa a aula anterior com a aula presente. Eu disse para vocês o seguinte, né? Olhou para o experimentaram. Então a gente já sabe ali mais ou menos que está entre presente e passado. Eu vou no eu, presente. Eu experimento, ele experimenta, eles experimentam, não é o presente. Vou para o perfeito, pretérito perfeito. Experimentei. Ele experimentou, eles experimentaram. Tá aí. Experimentar é o pretérito perfeito. Experimentava, experimentavam seria o pretérito imperfeito. Então olhar para o experimentaram e dizer pretérito perfeito do indicativo é uma primeira grande vitória. É você, né, superando os problemas históricos de cada um de nós. Cada brasileiro traz esse déficit. É como se você estivesse indo ao caixa e pagando com aquilo que há de melhor em você, que é a memória, a cognição, a inteligência. Você fala, ó, essa dívida não tenho mais. E começa a identificar os tempos verbais. Primeira coisa, poderia ser uma questão sobre tempo verbal. Qual é o tempo de experimentar? Mas não. A banca segue e diz: encontra-se no pretérito perfeito do modo indicativo. Então você não precisaria gastar essa energia. O tempo está ali. Né? Estão notando que às vezes, quando a banca oferta alguma coisa, fala, tó, é porque ela está tirando logo a seguir. Né? Ela dá com uma mão e tira com a outra. Ela fala, aí, professor, estou gastando o que eu tenho de mais precioso e a banca está te dando. Veja a seguir. Logo se depreende que os tempos pré-modernos acabaram. E tem tudo a ver, né, gente? Se usa o pretérito perfeito, pressupõe que a ação interrompeu-se, a ação acabou-se, né? Então, na linha 2, ó, aqui aparece, ó. Em tempos pré-modernos, os humanos experimentaram uma espantosa variedade de modelos econômicos. Gente, então não basta dizer que o verbo está conjugado no pretérito perfeito. Agora você vem e traz uma outra informação que se junta. Essa informação é o pretérito mais que perfeito indica uma ação que acabou, uma ação que se interrompeu. Por isso, alternativa na prova correta. Vejam o número de pessoas gritando, polemizando, respondendo, tal, né? Estatísticas, vamos ver. Olha aí, um quarto, né? Número altíssimo para aquilo que é uma informação que não cabe uma segunda análise. Olha que interessante. Então você estuda a teoria, faz uma questão dessa, isso cria uma convicção muito grande. É muito legal. Vamos à questão número 2. Mantendo-se o sentido e a correção, a forma verbal, olhem o havia passado. Então agora, diga assim, ó, estamos com o verbo passar. O verbo passar no pretérito mais que perfeito, inclusive essa é uma questão da Carlos Chagas, para exemplificar uma coisa que, claro, né, há um diálogo direto com o Sebrasp, questões como essa podem estar tranquilamente Sebrasp, como vamos ver em seguida. Havia passado. Quando eu olho para havia passado, tinha passado, eu tenho que na mesma hora projetar o passara. Passara, tinha passado e havia passado são classificados como pretérito mais que perfeito e indicam uma ação que ocorreram antes. Então, quando eu olho para o havia passado, não é um cálculo que se faz na hora da prova. É algo que você já levou pronto na prova e por isso acertou. Tá legal? Espero que a estatística seja baixíssima. Ah lá, gente. Tomem esse susto. Muita gente colocou a letra C. Letra C, teria passado. Olha que interessante, né? Letra E, passando. Então notem que quando eu digo isso não era para se calcular na hora da prova, o número do erro demonstra a falta de estudo prévio sobre o tal do pretérito mais que perfeito. E eu repito, tempo campeão de aparição na prova. Né? Só faz frente ao pretérito mais que perfeito o futuro do pretérito.
São os dois momentos de grande confusão na memória do brasileiro. Mas nada vai muito além enquanto não houver na memória de cada um a convicção do tempo. Ah, esse é o tempo tal, esse é o tempo X, tempo Y. Enquanto essa convicção não nasce, a grande dificuldade para poder segurar o sentido que cada tempo possui. Ah, não sei classificar o tempo, como que eu vou, controlar? Então, são etapas de aprendizagem. No último parágrafo do texto, o emprego das formas verbais no pretérito imperfeito do indicativo, ó, a banca está te dizendo, hein? Pretérito imperfeito indicativo indica que ações do tenente Souza eram habituais. No lugar de habituais poderia aparecer eram rotineiras, eram recorrentes, eram repetitivas, né? E daí não só eram habituais, a banca coloca como tais hábitos, olha que bacana, né? Que mostra que a pessoa fazia isso no pretérito, ação concluída, ação feita, mas essa ação se repetia no passado. Tais hábitos acabam por caracterizar o personagem, né? Então lá no último parágrafo, mas o tenente Souza pensava de modo contrário. Apontava a lua com o dedo, a gente sabe que não pode fazer isso, né? Que nasce berruga. Não sei se você chama de berruga ou verruga, né? Aqui na minha região, as duas formas são correntes, sabendo que verruga é o mais comum gramaticalmente, né? Mas o pessoal, para mudar de V para B, isso é bacana, né? Não sei se vocês têm consciência, mas o nosso aparelho fonador formam os mesmos movimentos entre B e V. B e V. A diferença é que um é sonoro, as cordas vocais vibram, e o outro é surdo, mas o resto é tudo igual. Por isso que o brasileiro não, né? Isso é mundial, isso é do ser humano, né? Mistura o B com o V. Por isso que o brasileiro fala vassoura. Já passou a vassoura ali no canto? Vassoura. Travesseiro, travesseiro, né? Berruga, não aponte o dedo à lua. Nasce uma berruga por causa dessa coisa linda que nós usamos exatamente o mesmo movimento para falar B, V, né? Essa proximidade faz com que essa explosão, essa B, V, V, essa proximidade faz com que haja mistura, né? E é uma mistura que vem na história, no calor da história da língua portuguesa. Então, vejam como apontava, né? Tá no pretérito imperfeito, deixava-se ficar deitado quando passava o enterro. Olha que interessante, né? São as místicas, né? Geralmente você fica de pé como se fosse um culto. Não se benzia, está no pretérito imperfeito, ouvindo o canto da mortalha. Dormia sem camisa, pega friagem. Dormia é pretérito imperfeito. Ria-se do trovão. É o contrário, né? Diante do trovão, a pessoa acende velas, tem uma santa própria para atender a demanda, né, dos temporais, a Santa Bárbara, né? Ria-se do trovão. Então vejam como todos esses tempos que estão ali alardeava o ardente desejo de encontrar um curupira, um lobisomem, uma feiticeira, ficava impassível vendo cair uma estrela, né? E achava graça ao canto algoreiro do Alcoã. Tudo que dá medo, né? Então vejam como ele tem nessa situação não o pretérito perfeito, que indicaria uma ação única, uma única vez. Há o pretérito imperfeito em tudo isso, mostrando ação repetida lá no pretérito, né? Ação habitual. Tais hábitos acabam por caracterizar o personagem. Exatamente, a alternativa correta, né? Isso mostra ali, ó, que bacana. Agora o acerto vai lá em cima, né? Bacana. Veja como o pretérito imperfeito oferece pouco. Não dá para criar grandes confusões, né? Você lê e logo percebe que aquilo que a banca está dizendo é verdadeiro. É verdadeiro, né? O emprego da forma resolvera, então você tem que bater o olho e falar pretérito mais que perfeito. Ah, professor, mas tá aí já. Então vejam que você tem que pensar sempre de uma forma negativa. Que na sua prova, na sua vez de ganhar, né, a vida, a hora de você ser o protagonista não vai aparecer. Né? Então pense assim, a banca deu, mas sozinho você conseguiria? É aí que eu tenho que pensar no menos. Né? O mais facilita, mas eu tenho que pensar no menos.
A forma resolvera, pretérito mais que perfeito, indica que o narrador tomou a decisão de passar o dia com os trabalhadores da estiva antes da ocorrência do evento narrativo principal do texto. Então vejam que ele diz assim, ó: eu resolvera passar o dia com os trabalhadores na estiva e via-os vir chegando a balançar o corpo, com a comida debaixo do braço, muito modestos. Em pouco tempo, a beira do cais ficou coalhada. Então, a ação dele passar na estiva ocorre antes de todos esses eventos, né? Durante a última greve, um delegado de polícia dissera-me, né? Então vejam como todas essas ações, né, das pessoas chegando ali na estiva mostram uma ação posterior à resolução que ele teve. A resolução ocorre antes, é o pretérito mais que perfeito. Então, né, bateu o olho ali, eu já sabia que o resolvera ocorreu antes do burburinho das pessoas chegando na estiva, né? Então, alternativa correta, vamos ver a estatística, né? Ó, pouco problema, pouca briga, né? Estatística tranquila. Quando você tem uma pontuação alta, a estatística com certeza revela, né, divergência. Aqui, pouca briga, convergência. Às vezes a questão, né, ela facilita, porque a própria narrativa mostra uma ação que ocorre antes das outras, né, o que facilita bastante. O emprego do futuro do pretérito em poderia, futuro do pretérito em poderia, indica que a situação apresentada na oração é não factual, ou seja, como eu disse para vocês, o Brasil perdeu da França, houve a primeira missa no Brasil, ou seja, isso são coisas factuais, tá bem? É aquilo que é fato, né, ou coisa ocorrida, ou seja, o futuro do pretérito ali não é factual, ou seja, é uma ação hipotética. Vamos ver o que é? Na linha 8, também podia matá-la por meramente suspeitar de traição. Previa-se um único caso de punição. Sendo o marido traído um peão e o amante de sua mulher uma pessoa de maior qualidade do que o peão, o assassino, ó como é hipotético, ó, poderia ser condenado a 3 anos de desterro na África, né? Então esse poderia mostra, sem dúvida alguma, possibilidade, hipótese, é o conjectural, é a conjectura, né? Então, a alternativa correta e na prova essa seria a resposta correta. Comentários, número alto, né? Sinal que a estatística tende aqui a trazer um número, né? Ah lá, 12 foi bom, né? Aqui não apareceu resposta, mas alternativa correta, tá bem? Vamos à nossa última questão. Bati o olho, você já tem que saber. É aí que é bacana quando eu digo para vocês, não era para ter calculado na hora da prova. Essa é uma informação que se calcula antes. Havia instalado. Pode ser substituído por instalara? Claro que pode. Estamos falando do quê, gente? Do pretérito. Ah, professor, precisa do texto. Não precisa do texto. Instalara, havia instalado e tinha instalado são formas do pretérito mais que perfeito. E é claro que você pode trocar uma forma por outra. Depois que você faz 1, 5, 10, 15 questões, você fala, professor, tudo igual. Mas esse tudo igual é uma conclusão que se dá no processo, não é na ausência, né? E olha que bacana, 40%, gente. É muito erro para aquilo que pode ser, né, uma lição objetivada antes da prova, né? Aquela lição que você domina com tranquilidade antes da prova. Vimos aqui a necessidade de, numa prova como da Sebrasp, ter um estudo dos tempos verbais, dos modos verbais. Então, na aula anterior, frisei para vocês que sem a identificação dos tempos, sem saber classificar os tempos, eu crio um bloqueio que vai gerando déficits. Sabe quando vai juros sobre juros, negativamente? Você sabe que só vai crescendo, né, as nossas dívidas. Então, primeiro fato que hoje estudamos, o sentido
dos tempos, com grande destaque para o indicativo. Geralmente, quando cai o subjuntivo, a banca já nem olha para o tempo, ela frisa o modo subjuntivo. Agora, no indicativo, você percebeu que tem algumas gavetas secretas. Duas delas não podem faltar na sua preparação: o futuro do pretérito e o pretérito mais que perfeito do indicativo. Amplie o seu conhecimento teórico, exercite até o ponto de satisfazer aquilo que nós diríamos assim de memória, né? Minha memória está satisfeita, professor. Eu acumulei experiências que reforçam a teoria. Perfeito. É a hora que você cria um saber que será mantido até a prova com revisões periódicas, mas tem que construir essa sabedoria, né? Preparação para um concurso, o que é? É a montagem desses saberes, é uma soma, né, que você vai acumulando desses pequenos pontos que a teoria, ela fala assim, estou satisfeita, né? A teoria olha para a prática tantas vezes que ela fala, ok, é o momento em que a memória assimila determinado saber. Isso é muito importante. Por isso que eu digo, né, é um saber que se constitui pela prática. Só estudar a teoria e não resolver a questão não produz esses calos, como se o nosso cérebro produzisse experiências e essas experiências tendem a permanecer, né, mais consistentes e durante mais tempo na nossa vida. Tá bom? Valeu? Em encontro próximo, encontro futuro, já que estamos falando de tempo verbal, né? Então, em futuro do presente, em breve encontro, nós falaremos novamente sobre tempos verbais. Até lá!